Hoje o programa Presença traz a presença de uma personalidade que, de uma certa maneira, marcou muito a história recente do Espírito Santo pelo seu trabalho, que envolve aspectos extremamente polêmicos e, inclusive, menções de passagens, situações que, de uma certa maneira, consternaram a sociedade capixaba. Essa personagem empreendeu uma virada radical na sua vida. E esse é o motivo dessa conversa aqui, trazer o depoimento dessa pessoa, que é o ex-delegado de polícia e atual pastor Cláudio Guerra, com quem nós passamos a conversar agora. Cláudio, você tem uma história que tem um lado de sombra e agora busca a luz no exercício de um apostolado, digamos assim. Amém. Né? Eu vi você dando entrevista a programas nacionais de televisão, uns 3 ou 4 anos atrás, por ocasião do lançamento de um livro a respeito dos crimes da ditadura, em que você se submeteu a uma confissão pública, e eu entendi isso até como um modo de se resgatar, de se penitenciar por esses feitos. Foi isso? Foi sim, Palhares. Aqui era um peso que eu carregava, era um segredo que eu levaria para o túmulo, né? Mas como igual você está falando sobre a luz, eu vi luz, né? Eu achava que eu não tinha possibilidade de mudar, né? E que não havia perdão pelos erros que eu cometi durante o meu trajetório da vida policial. Mas eu vi que tinha jeito, igual naquele trecho que eu li primeiro para você lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 18, né, que fala que ainda que o meu pecado fosse como escarlate, se tornaria branco como a lã, e que se eu ouvisse e quisesse, eu comeria o melhor dessa terra. Então eu dei uma guinada nessa partida aí, eu aceitei isso aí, né, e passei a ter uma nova vida. Minha vida foi escura, o passado foi. Eu precisava de contar isso para a sociedade para que outras pessoas não cometessem o erro que eu cometi, de seguir cegamente determinadas ordens e também se não completar. Que eu tive boa vida pelo obedecer, né? Uhum. Não vou querer que hoje dá uma de santinha, eu era só um soldado, obedecia. Não, eu obedecia porque tinha vantagem também. Né? Tinha poder, tinha dinheiro, né? Tinha tudo, né? Mas eu não troco assim um milímetro da vida que eu tenho hoje por aquele poder errôneo que eu tive lá no passado. Se você vê pessoas hoje que fazendo, ou vivendo, ou tendo uma visão de vida como aquela que você tinha, a sua posição é o quê? De compreensão, de evitar o julgamento ou de tentar fazer essas pessoas perceberem que elas estão erradas? Olha, eu aprendi com o que aconteceu comigo, que nós não devemos julgar, tá, palhaço? O que Jesus, né, ele ensina muito isso, né? Ele veio ajudar. O verbo que ele usa é outro, ajudar. Ele veio buscar aquilo que estava perdido, aquilo que estava doente. Né? Então, essas pessoas que têm essa ideia hoje, eu procuro levar para eles a verdade. Eu mostro, olha, errar, não presta. Aquilo tudo que eu fiz, né, que vocês pensam que é correto, hoje, infelizmente, nós ouvimos pessoas dizer, bom era na época do Cláudio Guerra, não tinha bandido. A gente ouve isso na rua. Né? Bom era a época da ditadura. Não sabe o que estão falando. Não sabe o que estão falando. Porque é igual o título do livro que nós lançamos na época, em 2012, é assim, Memórias de uma Guerra Suja. É uma guerra suja. Né? E hoje nós temos que julgar limpo. Né? Mas, Cláudio, olha bem, é um aspecto que é interessante aí. Veja bem, nós estamos falando de quantas mortes? Olha, de líderes que eu executei, foram 6 pessoas. Né? Tá nominal, eu não lembro assim os nomes. Aí agora. A questão meramente política. Eram pessoas, né, que tinham militância política. Isso aí foi obedecendo ordens, né, do SNI, do Serviço Nacional de Informação, que eu obedecia o comando do coronel Fred Perdigão e do comandante Vieira, do Senemar. Né? Era obedecendo, eu pertencia ao grupo secreto deles. Né? Uhum. E isso aí foi de crimes políticos que eu cometi. E participei de sumir com alguns corpos, no total de 12, que foram pegos na Casa da Morte e alguns no batalhão da Terra. Esses foram incinerados no forno? Incinerados no forno, na usina de Campos, na usina Cambaíba. Né? Mas esse aí você não participou, você ajudou na ocultação? Eu ajudei. Ali, na usina Cambaíba, o único que eu executei, foi lá mesmo, foi executado, foi o Tenente Odilon, que foi também uma determinação de queima de arquivo pelo SNI. Tá, mas aí tirando isso, teve muito bandido que se matou.
pessoas que hoje, até hoje, eu vou levar, aqueles que eu matei no passado, né, companheiro daquele, hoje eu vou aos presídios levar uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, e me preocupo com eles hoje. Antes eu queria julgar, queria matá-los. E você os vê como vítimas, de uma certa maneira? Não é nem como vítima, mas é um produto da sociedade. Sim. Né? Hoje nós vemos que muitas vezes o delinquente, foi culpa do pai, foi culpa da mãe. Eu acho que é culpa do nosso governo. Né? O homem, por si, nós temos uma índole má. Então, se nós não temos uma estrutura, uma escola, saúde, uma coisa que cuida o crime vai cuidar. Mas veja bem, você falou, quero me referir a essas pessoas, os bandidos. Eu estou falando dos bandidos, aqueles que estão à margem da lei, digamos. Eu sei. Certo? Houve os políticos, que era divergência ideológica, né, que ao sistema de então interessava excluir, eliminar os bandidos. Mas quando você faz isso com bandidos, de uma certa maneira, tem um lado da sociedade que, se não manifesta, ela secretamente aprova. Olha, a sociedade, ela gosta. Ela acha que o bandido tem que morrer. A realidade, né, nua e crua é essa. Porque você vê que no passado, você já tem algum tempo conhece a história do Espírito Santo, eu era recebido com honrarias da sociedade, porque eu era o lixeiro da sociedade. Sim. Tinha uma coisa que incomodava, recorre a quem? O Cláudio Guerra para limpar. E eu fazia isso. Né? Então era aplaudido. Tem um determinado crime que teve repercussão aí, uma pessoa da sociedade chegou num salão de beleza e disse: o Claudinho nos traiu. Por quê? Porque eu estava investigando esse determinado crime. Né? Então, a sociedade aplaude, a verdade é essa. Né? Cláudio Guerra está hoje em presença, a gente volta já. Voltamos com presença, que traz hoje Cláudio Guerra. Cláudio, nós estamos rememorando esses fatos que te levaram a se aprofundar muito no mundo do crime, depois você experimenta, a partir de um certo momento da sua vida, um clarear na consciência que te leva para um outro caminho. Né? Você está hoje fazendo um trabalho exatamente, inversamente proporcional àquilo, visitando presídios, levando consolo, uma palavra de esperança, uma palavra de que, se você conseguiu virar esse jogo, qualquer um pode virar. É isso o sentido da sua missão? Essa é a nossa missão, é o nosso dever hoje, porque eu recebi isso de graça, né, parece? Eu recebi isso de Deus, assim, é a graça mesmo, o favor não merecido, né? Porque se olhar pela nossa lei, eu não teria perdão, né? Mas Deus me deu perdão e me deu a oportunidade de ser uma testemunha do poder dele na vida de cada um de nós, que qualquer um podemos mudar, sim. Né? Eu fico relembrando, né? Muitas vezes algumas pessoas pedem para me dar um testemunho do que era, eu prefiro contar do que é hoje. Porque quando eu fico falando daquelas coisas feias lá do passado, eu estou enaltecendo até o lado negro. Mas se eu começo a falar, que Deus me tirou de uma cadeira de rodas, que me pôs de pé, que Deus me abençoou de eu ganhar liberdade, que eu ia morrer na cadeia, né? E ter saúde com 75, 76 anos, de correr atrás, de trabalhar, de não ser pesado a minha família, embora não ter conseguido a aposentadoria hoje, eu me sustento com o meu trabalho, né? Eu não consegui também a carteira de OAB, porque teve uma série de coisas, sou bacharel em Direito, mas me formei em Teologia, sou professor de Teologia, né? Eu sou convidado às vezes para dar uma aula aqui e daqui, recebo alguma coisa por isso, mas vivo uma vida boa hoje, porque hoje eu vivo em paz. Você teve aliados que seriam importantes, né? Pessoas importantes da sociedade naquela época, Cláudio? Eu tinha muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Nós podemos só citar aqui do Espírito Santo quem colaborava com a ditadura, né? Que pancava, auxiliava, arrecadava dinheiro e entregava na mão do Coronel Perdigão, que foi o chefe de campanha, de uma campanha dele aqui, é o dono da Itapemirim. Ele que era o arrecadador de dinheiro. O empresário aqui. Camilo Cora. Camilo Cora. E em níveis nacionais, a gente recebia, não só eu, o Fleury, recebíamos, né, prêmios pelo nosso trabalho na época. Né? Eu recebia no Banco Mercantil do Estado de São Paulo, na agência Copacabana, o equivalente
que dava para me comprar um carro todo mês se eu quisesse na época. Cláudio, veja bem, a religião evangélica, existe uma religião evangélica, existe os chamados novos protestantes, né? Porque os protestantes tradicionais são aquelas igrejas, aquelas, como é que se fala, denominações tradicionais, e tem o novo evangelismo, né? Ela professa que pela aceitação de Jesus se dá a absolvição dos pecados, está a graça do perdão, né? A gente vê lá, está muito claro lá no João, no capítulo 3. O Senhor Jesus chega, Nicodemos, que era um senhor da lei, né, uma autoridade, né, dos fariseus, ele chega para Jesus e pergunta a ele o que ele... Quer dizer, um cara que cumpria a lei, andava retinho. Perguntou para Jesus o que ele precisava fazer para alcançar a salvação. Ele falou, é necessário você nascer de novo. Porque embora ele cumprisse a obra, fazia obras, ele precisava de ter o quê? Um renovo na vida dele, de ter amor. Sentimento, né? Sentimento, amor. Então Jesus vai falar para você, olha, tem que nascer de novo. Porque não adianta você falar até a língua dos anjos, não adianta você dar todo o seu patrimônio, fazer obra toda, fazer coisa. Mas se você não tiver amor, nada disso vale. Porque ele resumiu toda a lei de Moisés, que teve lá, ele resumiu em dois mandamentos. Primeiro e segundo. 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar seu próximo como a si mesmo. Se eu amo meu próximo, eu não vou matar. Mas isso que eu quero falar com você, mas é isso que eu estou querendo dizer, veja bem. Então, veja bem, a partir do momento que você aceita Jesus, o que é aceitar Jesus? É isso. Essa capacidade de amar o próximo. O que não é fácil, hein? Porque falar Jesus, é fácil. Aceitar Jesus é você o que é. Você quando você falou até sobre religião, eu creio que todos nós somos cristãos. Não tem batista, não tem Assembleia de Deus, não tem, nós somos cristãos. E se você é cristão, você segue a Cristo. Sim. Não importa a bandeira de igreja. E o que é ser cristão? É se afastar das coisas do mundo. Ah, mas para me afastar das coisas do mundo, eu não posso andar com a camisa de manga comprida, não posso fazer isso, não posso fazer... Nada disso. Isso é exterioridades, né? Exterioridade. Isso aí é regra que homens colocaram. Norma, né? São os costumes, né? Mas servir a Deus é você se afastar das coisas do mundo. Por exemplo, se você matar, você não vai matar mais. Se você roubava, não vai roubar mais. Se você gostava de uma orgia, você não vai para orgia mais. Se você era um cara mulherengo, igual, né, vocês conhecem a minha história, não sou mais. Hoje eu sou homem de uma mulher só. Para você ser um pastor, você tem que estar casado, documentado, né? Você não pode ter o nome no SPC, você não pode... Você tem o quê? Você tem que ser um cidadão de bem para você ser um pastor. Para você ser cristão, você precisa de dar testemunho. O que é... eu te mostrei a carteira de pastor para você ver que sou pastor. Sim. Mas o que é hoje? O que é a minha identidade? É o meu proceder. O testemunho de vida meu é realmente me afastar das coisas que ofendem a Deus. Então, isso é ser cristão. Tem que me afastar das coisas mundanas. Isso eu tenho que me afastar. Tá mais claro isso quando se fala nos mandamentos. Quando Jesus fala que ele não veio revogar a lei, mas na verdade eu pessoalmente acho que ele cumprir, ele fala o seguinte, mas não se trata apenas de não matar, não roubar e não deitar com a mulher do próximo, se trata de não falar mal do outro, né? Não olhar com desejo para a mulher ou seja, tratar o outro como você quer ser tratado. Pois é. Só para terminar rapidinho, que eu sei que tem televisão pequena. É o mandamento mais difícil do cristão cumprir, amar o próximo. Que tem próximo que é chato, tem próximo que te aborrece. Mas você tem que olhar para aquela pessoa que está te aborrecendo e falar, meu irmão, eu te amo, meu irmão. Mas isso falar não é da boca para fora, não. Você tem que falar com o seu interior. Não adianta, te perdoe e está com a mágoa ali dentro. Não, é perdoar mesmo. Irmão, nós que somos pastores, no caso, a gente passa por cada uma, mas você tem que olhar para aquele irmãozinho, aquilo que o Paulo falou, se ele come carne, você come legumes, não critica ele porque ele está comendo carne, não. Coma até a carne junto com ele, ou coma o legume junto com ele. Então nós temos que aceitar que nós não mudamos a pessoa, nós pregamos a verdade. Quem vai mudar, quem vai transformar é o Espírito Santo do Senhor, que vai transformar a pessoa. Agradeço, Cláudio, a sua presença aqui, a sua disposição e essa sua coragem de enfrentar e assumir os questionamentos que se fazem a você.
eu quero agradecer a você, Palhares, e agradecer toda a sociedade capixaba e que meus irmãos policiais que estão começando agora na carreira, não siga meu exemplo, não. Siga o exemplo da agora, do Cláudio agora. Mas aquele Cláudio arrogante, aquele Cláudio que não respeitava a vida humana, não faça isso não, que não compensa. O salário do pecado é a morte. E eu vivi porque Deus teve misericórdia de mim. Não só a vida física que eu vivi, mas espiritualmente também. Hoje eu tenho paz na minha vida, pastor. Hoje a presença foi Cláudio Guerra. Até já.